tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Bem-vindos. Hoje aula muito legal, um encontro muito legal. Esse conteúdo eu adoro. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. No artigo 15 do Código Penal, traz os conceitos do que vem a ser a desistência voluntária, o que vem a ser o arrependimento eficaz e as consequências do reconhecimento quando o agente ele desiste voluntariamente da execução do delito ou ele se arrepende de maneira eficaz. Existe uma consequência jurídica disso. E aqui eu venho trazer para vocês e a gente lê. Já lê para compreender a matéria. O artigo 15 diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, isso aqui é desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados. Então, o artigo ele já diz para você o conceito de desistência voluntária, o conceito de arrependimento eficaz, e diz ainda, reconhecida a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o sujeito não responde pela tentativa do crime, e sim pelos atos até então executados. Ele responde pelos atos até então praticados. Ele não responde pelo crime que ele desejava praticar, mas responde pelo crime que ele praticou até aquele momento. Professor, qual que é a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, vamos pegar primeiro a desistência voluntária. Por ato voluntário, o agente desiste na execução do delito. Dentro do caminho do crime, dentro do iter criminis, o sujeito, ao percorrer, ele entra dos atos preparatórios para a execução do delito. Durante a execução do delito, ele desiste de prosseguir na execução do delito para a sua consumação. E ele desiste de maneira voluntária. Significa que é de um ato dele. Não é por circunstâncias alheias à vontade dele. Não, ele desiste pela sua vontade. Mas, professor, ele desiste pela sua vontade? Sim, ele desiste pela sua vontade. Professor, dê um exemplo. O sujeito vai, pega a arma, mira na pessoa, a pessoa começa a chorar, e quando ele vai efetuar o disparo, ele desiste. Pouco importa os motivos que levaram ele a desistir. Pouco importa se ele desistiu porque ele ficou com dó da vítima, ou porque foi a pedido da vítima. É até interessante que na desistência voluntária entra aquela situação do refém, né? O sujeito está lá, eu vou matar ele, está com a arma na cabeça do refém, eu vou matar ele. E neste momento, o policial fala, entrega o refém, se entrega o refém, e ele atende o pedido do policial. Desistência voluntária, ato voluntário. Ele poderia prosseguir e matar o refém. E ele não fez porque ele desistiu de maneira voluntária. Pouco importa os motivos que levem a essa desistência. Deixar bem claro. Podem ser motivos nobres ou motivos não tão nobres. Mas ele desistiu durante a execução. No arrependimento eficaz, mesma situação, por ato voluntário, ele evita a consumação do delito, ou seja, ele já terminou os atos de execução, só aguarda a consumação. Então, para evitar a consumação do delito, ele, de maneira voluntária, ele pratica um ato. Por exemplo, ele efetuou 4 disparos na vítima.
Após efetuar os disparos contra a vítima, ele se arrepende e leva a vítima até o hospital. E a vítima consegue sobreviver. Lembre-se, o arrependimento tem que ser eficaz. Significa que ele necessariamente, para fazer uso desse instituto, que é um instituto em que a doutrina chama de ponte de ouro, é necessário o quê? É necessário que ele evite, tanto a desistência quanto o arrependimento eficaz são chamadas de ponte de ouro. Por quê? Porque ele evitando a consumação ou ele desistindo da execução do delito, ele vai ter um prêmio. Qual que é o prêmio dele? No caso do homicídio, em vez de ele responder por tentativa de homicídio, ele irá responder por crime de lesão corporal ou por crime de ameaça, dependendo do caso. Ele só responde pelos atos até então praticados. Nas duas hipóteses, a mesma solução jurídica. Responde pelos atos, então, praticados. Questão que caiu para promotor de justiça lá na Paraíba. O arrependimento eficaz, letra A, configura-se quando da execução do crime é interrompida pela vontade do agente. Quando da execução do crime é interrompida pela vontade do agente. Nós estamos falando do arrependimento eficaz. B, dá-se após a execução, mas antes da consumação do crime. C, decorre da interrupção casuística do intercrimes. D, é causa inominada de exclusão da ilicitude. E, exige que a manifestação do autor do crime seja posterior à consumação do delito. A resposta correta é a letra B. Isto é, ele evita a consumação do delito, ou seja, se dar após a execução do crime, mas antes da consumação do delito. Na letra A, traz o conceito de desistência voluntária. O questionamento era aqui sobre o arrependimento eficaz. Letra C traz a questão que envolve o conceito de tentativa. Eles usaram uma expressão bonita. Interrupção casuística do intercrimes, ou seja, circunstâncias alheias à vontade do agente. D, é causa inominada de exclusão da ilicitude. Causa inominada de exclusão da ilicitude são as chamadas causas supralegais que excluem a ilicitude do crime. Nós temos as causas legais, que são 4, que é estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Essas 4 estão previstas na lei. As que não estão previstas na lei são chamadas de causas inominadas de execução, de exclusão da ilicitude. E, por fim, exige manifestação é o arrependimento posterior. Aqui não é o caso. Gente, deixando bem claro, trata-se do quê? De natureza jurídica, é uma ponte de ouro, isto é, faz com que o agente, diz a doutrina que é uma causa de excludente da tipicidade. Exclui-se a tipicidade inicial, isto é, se exclui a imputação de um crime que ele pretendia, mas ele responde por um crime, obviamente, menos grave. Então, trata-se aí, como eu falei, de uma ponte de ouro. Von List já chamava isso de ponte de ouro e cai nas provas de concurso público. O que é a ponte de ouro? São a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Gente, muito importante também, no caso do arrependimento eficaz, tem que ser eficaz, ele tem que evitar. Professor, e se ele não conseguir evitar a consumação? Ele levou até o hospital, mas não conseguiu evitar a consumação do delito. Ele vai ter uma atenuante da pena. Ele responde pelo crime, no caso ele responderia pelo crime de homicídio consumado, com a atenuante da pena. Ele não faz benefício, ele não faz jus a esse benefício. Professor, é possível falar de arrependimento eficaz e desistência voluntária nos crimes culposos? Aqueles crimes que são movidos pela imprudência, negligência ou imperícia? Não, não é possível. Não é possível falar, são incompatíveis, haja vista que nos crimes culposos, como que você vai desistir culposamente? Como que você vai desistir ou como você vai se arrepender culposamente se você comete o fato sem nenhuma intenção?
Então, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária só valem para os crimes dolosos. Professor, e se o sujeito ele desistiu de manhã de prosseguir na execução do delito, e aí à tarde ele se arrepende e volta para dar continuidade ao crime? Nesse caso, há de se falar em desistência voluntária? Não, não há de se falar em desistência voluntária. Ele não vai fazer jus da desistência voluntária. Desistência voluntária é ele desistir da execução do delito, é desistir da ideia do crime. Se ele desistir de manhã e dar continuidade, à tarde ele não desistiu do crime, ele só adiou. Ele só adiou a prática do delito. Professor, e no caso de concurso de pessoas? Prestem atenção. No caso de concurso de pessoas, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, é perfeitamente possível, mas tem que necessariamente haver a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então vamos imaginar a seguinte cena. Eu e mais um comparsa efetuamos disparos contra a vítima. Eu fui, levei a vítima até o hospital e ela sobreviveu. Evitei a consumação do delito. Eu e ele iremos responder por lesão corporal. Mas, professor, partiu do senhor. Sim, partiu. Mas há uma comunicação. Então, esse benefício vai se estender a outra pessoa. Os dois não precisam estar em comum acordo para desistirem voluntariamente ou para se arrependerem de forma eficaz. Mas basta apenas um que desista voluntariamente ou que evite a consumação do delito para que o crime não ocorra. A ideia dos institutos é fazer com que o crime não chegue na sua consumação. É evitar o pior. Por isso esse benefício. Questão aqui de prova. Em dificuldades financeiras, Ana ingressa com autorização da proprietária do imóvel na residência vizinha àquela em que trabalhava, com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie, simulando, para tanto, que precisava de uma quantidade de açúcar que estaria em falta. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela aquela que é sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada subtrair. Ocorre que as câmeras de segurança flagraram o comportamento de Ana, sendo as imagens encaminhadas para a delegacia de polícia. Coitada de Ana, né? Letra A. Configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento posterior. B. Configura crime de tentativa de furto em razão do arrependimento eficaz. C. Configura crime de tentativa de furto em razão da desistência voluntária. Não configura crime em razão da desistência voluntária e não configura crime em razão do arrependimento eficaz. Vamos lá. Ela entrou na residência alheia devidamente autorizada. Então, não há crime nenhum. Ao entrar na residência, não houve crime algum. Ela foi, pegou a quantia em dinheiro e não saiu com a quantia em dinheiro. Ela se arrependeu. Ela estava nos atos de execução e se arrependeu. Então, se ela estava nos atos de execução e voluntariamente ela desistiu de prosseguir na execução do delito, houve uma desistência voluntária. Era isso que o exercício queria saber de você. Tá, nós descobrimos qual é o instituto, desistência voluntária. Professor, qual é a finalidade da desistência voluntária? Fazer com que ela nunca responda pela tentativa. Então, letra A está errada, porque não há tentativa de furto. Letra B está errada, porque não há tentativa de furto. Letra C está errada, porque não há tentativa de furto. Sobrou a letra D e a letra E. Ela não vai responder por nenhum crime. Ela responderia por atos até então praticados. No caso, se ela tivesse adentrado a residência sem autorização da proprietária, ela responderia por invasão de domicílio. Mas no caso ela foi autorizada. Então ela não vai responder por nada. Mas nós já identificamos o instituto, é da desistência
voluntária. Letra D. Você vê, facinho, tranquilo. Não há mistério algum. É só a gente compreender e esclarecer quais são os institutos necessários para que a gente possa compreender e aplicar. O examinador ele vai querer saber de você como você vai identificar se é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, e ele vai querer confundir você com a tentativa. Lembre-se, tentativa. Circunstâncias alheias à vontade do agente, o agente não consegue a consumação do delito por circunstâncias alheias da vontade do agente. Desistência voluntária, ele desiste de prosseguir voluntariamente. E arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz, ele evita a consumação do delito. E ainda temos a questão do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, ele vem previsto no artigo 16 do Código Penal. É o depois do crime, é o depois da consumação do delito. Ocorrendo a consumação do delito, o que acontece? O sujeito pode reparar o dano causado. Se reparar o dano causado, o sujeito vai ter uma diminuição da sua pena. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele vai responder por um crime menos grave. No arrependimento posterior, ele responde pelo crime consumado, todavia, com o quê? Com uma diminuição de pena. É só isso que eu tinha a falar para vocês. Nosso momento motivacional. Já criei aqui, é o nosso momento, os nossos minutinhos motivacionais para manter essa chama acesa dentro de você. Se houver 1% de chance, vale a pena lutar. Então, não desista. Se existe 1% de chance, esse 1% de chance pode se transformar em 100%. É 1% de cada vez. Aquela frase, no pain, no gain, isto é, olha o meu inglês, né? Lindo, né? Sem esforço ou sem sofrimento não há ganho, é verdade. Para você avançar vai ser sofrido, mas vai valer a pena. Então, mesmo que a chance seja de 1%, vale a pena lutar. Só depende de você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.